Olá galera, aqui é o André Stanley novamente com mais um vídeo aqui no canal Literatura de Peso. Hoje vamos falar desse livro aqui, ó, A Casa de Doces, da Jennifer Egan, ok? Antes de mais nada, pessoal, gostaria que vocês deixassem um like aí no vídeo, porque se você deixar pro final vocês esquecem, e se você não gostou, depois vocês podem dar o dislike também, o que importa é a interação, ok? Deixa um comentário aí, fazer uma pergunta, dá uma sugestão, uma reclamação, faça o que vocês quiserem, eu quero interagir com vocês, ok? Fiquem à vontade, o canal é de vocês, o canal é nosso, né? Então é isso aí, acione o sininho para receber mais indicações dos vídeos que eu posto e principalmente subscreva aí no canal, né? Para que a gente consiga formar uma comunidade aqui de leitores assíduos, que eu sei que você é, né? Então é isso aí, galera, vamos ao vídeo. Eu estou com desejo, disse Bix, de pé ao lado da cama, alongando os ombros e a coluna, um ritual que fazia toda noite antes de se deitar, de simplesmente conversar. Lizzie olhou por cima dos cachos pretos de Gregory, o caçula deles, que mamava em seu peito. Estou ouvindo, murmurou ela. Assim começa A Casa de Doces, de Jennifer Egan, minha gente. A Casa de Doces é o livro mais recente da fenomenal escritora estadunidense Jennifer Egan. Na verdade, esse livro já foi lançado em 2022, então temos aí 2 anos já de lançamento. Esperando passar o carro que tá fazendo um barulho danado, galera. Nesse livro, galera, a Egan volta a explorar o universo vivido por vários de seus personagens de A Visita Cruel do Tempo. Livro que explora o mundo da música, retratando roqueiros decadentes e punks frustrados, adotando uma narrativa construída por meio de vários contos que se intercalam. Sua fórmula foi um sucesso de público e de crítica, afinal, essa obra rendeu a ela o Prêmio Pulitzer de Literatura em 2011. Eu não diria que A Casa de Doces seja a continuação de A Visita Cruel do Tempo, mas sim uma extensão ou um desdobramento das reflexões que ela fez naquele livro. Por exemplo, como o rápido avanço tecnológico afeta a forma como nos relacionamos uns com os outros e como o tempo é uma figura implacável. Vários personagens da Visita Cruel do Tempo reaparecem aqui em momentos diferentes de suas vidas. Vale mencionar que agora a Jennifer Egan dá voz a personagens secundários de A Visita Cruel do Tempo. Por exemplo, os produtores musicais Benny Salazar e o seu guru Lou Klein são retomados aqui, galera, sob a perspectiva de seus herdeiros. No caso do Lou, será a filha Melora, que terá que lidar com a manutenção do império que o pai construiu na indústria musical em um mundo onde você pode ouvir música de graça em plataformas de streaming. O Lou Klein, já em seus derradeiros dias de vida, representa aqui nesse livro, galera, a própria indústria fonográfica analógica que agoniza. O filho do Benny Salazar, que em A Visita Cruel do Tempo era apenas um garoto que acompanhava o pai nas suas buscas por novas bandas de garagem para produzir, agora ele ganha protagonismo ao ser uma figura-chave em um mundo permeado pela guerra de narrativas entre os perpetradores do uso desorientado de tecnologias e aqueles que defendem elementos restritivos baseados em questões éticas. O Lincoln, filho autista da Sasha Blake, que era a assessora cleptomaníaca, né, do Benny Salazar, em A Visita Cruel do Tempo, ele é apenas mencionado pela irmã em uma apresentação de slides, lembram disso? Como um garoto aficionado por pausas de músicas. Em A Casa de Doces, ele é apresentado como um eminente analista estatístico, lidando com sua forte incapacidade de se relacionar afetivamente. O livro tem início com Bix Button, talvez o único personagem negro desse universo, né? Eu não consigo lembrar agora de nenhum outro além dele. Então, o Bix estava caminhando erraticamente pelas ruas de Nova York e em algumas linhas já sabemos que o Bix é ocasionalmente
assombrado pela morte prematura de seu amigo Rob, que se afogou, né, nas águas do East River 17 anos atrás, quando ele nadava com seu amigo Drew. Ambos eram amigo em comum da Sasha, essa que eu mencionei há pouco. E de alguma forma foi uma discussão sobre ela, regada ao uso de entorpecentes e álcool e tal, que fez com que ambos entrassem nas águas gélidas daquele fatídico dia. Quem leu A Visita Cruel do Tempo vai se lembrar dessa cena de afogamento. Em A Casa de Doces, o Bix é um dos protagonistas. Se lá ele era apenas um cara que foi mencionado pelos dois amigos, aqui ele ele ganha importância, né? Se é que podemos apontar protagonistas nesse romance, que ele é muito polifônico, ela dá voz a várias vozes, ela coloca várias vozes para falar. Então, o Bix, galera, ele é um tipo de celebridade aqui. Ele foi o criador, o fundador de uma rede social com caráter monopolista, ou seja, ele domina o mundo das redes sociais. Algo como a meta, né, do Zuckerberg hoje em dia. Um trecho aqui do livro que eu vou ler para vocês que mostra as qualidades proféticas do nosso amigo Bix Button. Presta atenção. Lizzie e seus amigos mal sabiam o que era a internet em 1992. Mas Bix sentia as vibrações de uma rede invisível de conexões abrindo seu caminho à força pelo mundo como o conhecíamos, como rachaduras craquelando um para-brisa. As metáforas são maravilhosas. A vida que levavam logo seria estilhaçada e varrida, momento em que todos ressurgiriam em uma nova esfera metafísica. Essa aqui é uma parte que resume bem o personagem Bix Button. Bix, galera, tem um insight após ele ter contato com um grupo de estudos acadêmicos, nessas caminhadas que ele fazia, né? E esses estudos acadêmicos eles se reuniam para estudar a obra de uma antropóloga, né? Sendo meio nasalado, de uma antropóloga que estudava tribos, povos, né, indígenas na Amazônia brasileira. O seu nome era Miranda Klein, e não é coincidência, galera, porque a Miranda foi casada com o Lou Klein, que é um outro personagem de A Visita Cruel do Tempo. Foi casado por um curto período, né? Nesse grupo, galera, de estudos, havia uma pesquisadora que estudava, aliás, ela era brasileira, que estudava externalização, né, da consciência de animais. Olha que maluco, galera. E o Bix se inspirou nesses estudos dessa professora, né, dessa estudiosa, para criar a sua grande obra. Que obra seria essa? Seria um equipamento, galera, que permite armazenar todas as nossas memórias, as memórias que construímos no decorrer de nossas vidas, sendo possível compartilhá-las em um tipo de consciente coletivo, ok? Que é na verdade uma nuvem digital onde todos têm acesso a tudo que é compartilhado ali. Ou seja, galera, estamos falando aqui de fazermos um upload das nossas memórias, externalizá-las e armazená-las em um tipo de HD, onde podemos ter acesso quando quisermos. E com isso, obviamente, surgem as questões éticas sobre esse tipo de procedimento, né? Imagina se uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, que é uma doença horrível, né? Imagina que essa pessoa está perdendo a sua memória muito rapidamente. Para esse tipo de situação, essa possibilidade seria muito promissora, pois a pessoa teria suas memórias preservadas, né? Mas será que isso não implica em problemas éticos? E os usos indevidos dessas memórias por governos e as próprias empresas, né, que prestam esse serviço de armazenamento digital de memórias? Será que não implicaria em nenhum problema aqui? Essa é a premissa do romance. São questões como essa que todas as histórias narradas em A Casa de Doces vão nos fazer refletir. Outra constatação triste, né, desse romance, que é bem evidente, que a gente nota isso no decorrer da leitura, né, é que há vários personagens que travam sólidas batalhas contra o vício em medicamentos opioides, né, ou mesmo em heroína, expondo outro problema atual
vivido pela saúde pública dos Estados Unidos, que é o vício em heroína. Galera, como é que é a estrutura e a organização desse romance, né? Assim como em A Visita Cruel do Tempo, a autora ousa, galera, avançar para um futuro próximo, né? O ano é 2032. Ela faz isso no capítulo Lulu 2032. Ele é todo escrito por meio de frases, de certa forma, independentes, que formam um tipo de lista de instruções baseadas na vivência de uma espiã que expõe o que ela aprendeu em seu trabalho de campo. É como se fosse uma lista de afazeres. Para quem acompanha a autora, como eu, esse capítulo pode soar familiar, afinal ele já foi inteiramente publicado na revista The New Yorker. Você pode ler ele agora, se você quiser, porque está lá de graça, né? Ele foi publicado como um conto e ele foi escrito por meio de tweets. Esse era o desafio que ela se propôs, né? Escrever por meio de tweets. Ela escreveu isso em 2012 e batizou de Black Box. E já está traduzido para o português como Caixa Preta. É fácil de achar. E a gente pode fazer um paralelo desse capítulo escrito por tweets, né, vamos dizer assim, com aquele capítulo escrito por meio de PowerPoint em A Visita Cruel do Tempo, que deixou todo mundo chocado, né? Mas que é isso? Uma apresentação de PowerPoint no meio do romance? Há também, galera, um outro capítulo aqui, um capítulo inteiro, escrito na primeira pessoa do plural, nós. Afinal, nesse capítulo somos apresentados ao ponto de vista de duas irmãs que passaram juntas os mesmos perrengues da separação dos pais e do quase abandono da mãe, que era uma acadêmica em busca de defender sua tese e não tinha muito tempo para se dedicar às meninas. São momentos como esses que notamos que Jennifer Egan é uma autora bem corajosa. Ela é criativa, ela é muito precisa, mas sobretudo corajosa. A sua escrita não se resume apenas a ser diferente e inovadora. O estilo dela é como um mosaico. Costumo descrever a Jennifer Egan, a forma dela escrever, como um mosaico. Você chega perto do mosaico daqueles que é feito com pedacinhos assim, pequenos de azulejo, de cerâmica, vamos dizer assim. Se você chegar pertinho, assim, você vai só ver um monte de caco de cerâmica, você não vai conseguir compreender nada. Mas se você se afasta, você vê os desenhos, as imagens que aqueles caquinhos de cerâmica fizeram. É mais ou menos assim. Quando você está lendo histórias individuais de pessoas, contos. Mas depois que você termina, você se afasta da leitura, aí você vai começar a conectar tudo isso. E aí você vai conseguir ver a situação como um todo, e aí você vai ter um romance exposto na sua mente. E aí você vai ter aquelas questões. Peraí, cara, mas será que isso é legal? Não, mas será que isso não vai causar aquele problema? Então, galera, é um livro que vale a pena ler. Não só para essa questão da inovação, do fazer literário dela ser diferente, mas porque isso por si só já é muito justificável para esse livro, mas porque ela também nos conduz a questionamentos muito interessantes para a vida atual, a vida contemporânea. Compreende? Essa metáfora com o mosaico é muito interessante quando se fala em Jennifer Egan. Para quem que eu recomendaria esse livro, galera? Primeiramente, eu vou dizer para quem eu não recomendo. Eu não recomendaria esse livro para pessoas acostumadas com a literatura de superficialidades, essa que a gente encontra hoje em dia aos montes, né? E isso não é uma crítica, apenas uma constatação de que para ler esse livro é preciso gostar de um certo grau de desafios, né? Por outro lado, eu creio que esse livro, A Casa de Doces, é uma leitura imprescindível para quem tem certa inquietude em relação às formas clássicas de escrita e que entende, né, a necessidade de moldar a forma de escrita ao que a história exige. Para esse livro vai ser sensacional. Vocês devem estar se perguntando por que esse livro se chama A Casa de Doces, né? Se ele fala sobre tecnologia e tal.
sobre viciados em droga, né? Ele se chama Casa de Doces porque ele é uma metáfora, né, Vocês conhecem a história do João e Maria, né? Lembra? 2 crianças perdidas na floresta e aí eles encontram uma casa toda feita de doces. Os telhados feitos de doce, as portas, até o chão era feito de doce. Imagina uma criança diante de uma casa de doce. O que ela vai fazer? Obviamente que ela vai comer tudo aquilo que ela conseguir, né? Ela vai se empanturrar de doce. E o livro fala disso, né? Acredite se quiser. Ele fala, por exemplo, da tecnologia, que é algo muito maravilhoso, algo que nos deixa encantados, né? Algo que à primeira vista nos causa aquele tipo de sentimento de nossa, que legal, então é possível fazer isso, né? A gente sempre faz um contraste. Imagina na Idade Média. Na Idade Média não tinha videogame, não tinha avião, né? Não tinha celular. Hoje em dia tem tudo isso, e isso tudo é maravilhoso, né? Mas aí, assim como na historinha do João e Maria, no conto de fada, né, dos irmãos Grimm, quem é o dono ou a dona da casa de doces? A casa pertencia a uma bruxa do mal, uma bruxa que usava crianças para assar, que assava crianças. Imagina. Então aquela casa era uma isca para pegar as crianças, né? Então ela se maravilhava com aquilo. E é mais ou menos isso que a Jennifer Egan está propondo aqui. Nós estamos naquela fase estamos maravilhados com tudo isso que está acontecendo, inteligência artificial, tudo isso. Mas quem é o dono de tudo isso? Então vamos lá, galera. Ficha técnica de A Casa de Doce. Esse livro, então, tem o título original de The Candy House. Aliás, eu li ele no original, ok? Em inglês, e eu recomendo para quem sabe inglês, é muito melhor vocês lerem em inglês. Aliás, é bem mais barato você comprar ele em inglês pelo Kindle do que comprar ele impresso, né? Mas eu compro impresso porque eu gosto de comparar a tradução e tudo mais, ok? Então, A Casa de Doce se chama The Candy House no original. Escrito pela Jennifer Egan, ele no Brasil foi lançado pela editora Intrínseca. A tradução é da Deborah Landsberg, é uma tradução boa, considero uma tradução bem interessante, muito boa. E o ano de lançamento é 2022, foi lançado no mesmo ano que foi lançado no mundo inteiro, ok? Ele é um romance norte-americano e ele tem 384 páginas, é muito fácil de ler, quer dizer, não é muito fácil de ler, mas você consegue ler ele em um tempo curto, ok, galera? Lembrando que todo esse conteúdo que eu disponho aqui no YouTube pode ser encontrado transcrito, né? Então vamos lá. Lembrando que todo esse conteúdo que disponho aqui no YouTube pode ser encontrado transcrito no meu blog, que é o andrestanleycreation.com/blog. Onde eu discuto vários outros assuntos. Então deixa aí, galera, um comentário, eu vou responder todo mundo. Deixa o seu like, aciona o sininho aí para receber notificações de vídeos e se inscreva no canal, porque esse trabalho aqui depende do feedback de vocês, ok? Valeu? Então é isso aí, galera. A Casa de Doces, Jennifer Egan. Hasta la vista.